É isso, chegamos, está no ar mais um programa Subtexto, na sintonia da Rádio Fiscar 95,3, para você escutar diferente, para você aprender diferente. Eu sou o Glauco Keller e todo sábado eu passo por aqui para trazer um entrevistado super legal na área de arte, de educação, de cultura, de letras, de frases. E hoje tem um convidado super especial. Você que está acompanhando a gente pela Rádio Fiscar, pode também acompanhar esse programa em áudio e em vídeo. É só você se inscrever no meu canal no YouTube, procura lá Glauco Keller, você vai poder acompanhar essa e outras entrevistas que acontecem aqui pela Rádio Fiscar. O convidado de hoje é um convidado super especial, é um convidado que tem uma formação bastante eclética, mas que costuma dizer que o Fiscar mudou a vida dele. Eu estou falando do professor, do jornalista Pedro Guilherme Orzari Bombonato, o PG, que passa por aqui para falar um pouquinho da sua experiência como apresentador, como jornalista e também como professor. PG, seja bem-vindo, cara, à bancada virtual do programa Subtexto. Ô Glauco, um abraço para você, um abraço para todos os ouvintes. Eu quero começar expressando a minha gratidão infinita, primeiro a você, que além de um grande amigo, foi um dos caras que me abriram as portas do radialismo em São Carlos, né? Você me acolheu no programa Alternativa A, e então eu sempre vou ser muito grato a você por isso, né? Porque foi muito decisivo na minha vida. E sou muito grato também à casa, né? A essa casa, a UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos. Eu morei dentro da UFSCar durante 5 anos da minha vida, os 5 anos da graduação em letras. Então, eu respirei o UFSCar nos meus 5 anos de graduação e aproveitei tudo que ela me ofereceu, né? Para mim, a UFSCar é um lugar muito especial, assim. Eu me sinto muito bem. E a Rádio Fiscar também, eu agradeço sempre, porque é um lugar em que eu me sinto muito bem. Foi a rádio que me abriu as portas para narração profissional. É, a primeira vez que eu narrei para rádio de maneira mais profissional foi via a Rádio Fiscar, né? A gente cobriu campanha do São Carlos Futebol Clube, que hoje está na 5ª divisão, mas a gente cobriu o São Carlos Futebol Clube na Série 3. A gente narrou Ferroviária e Corinthians, né? Corinthians e Ferroviária pelas quartas de final do Campeonato Paulista na Neoquímica Arena, né? Na Arena Corinthians. Então, a Rádio Fiscar foi assim muito emblemática para mim, para minha carreira, com o Onda Esportiva também, né? Que a gente manteve na Rádio Fiscar durante um tempo. Então, para mim é uma alegria, Glauco. Foi uma alegria o convite, né? Para esse bate-papo, para falar de duas das coisas que eu mais gosto nessa vida: linguagem e comunicação. Acrescentar, claro, uma terceira aqui, se der tempo, né? Futebol, né? Então, falar de linguagem para mim vai ser sempre mágico. Eu ainda me encanto com o processo de comunicação humana, né? Para mim é algo assim fenomenal. A linguagem, a língua, para mim é a maior tecnologia já inventada. Eu costumo brincar que é a segunda coisa mais importante inventada pelo homem. A primeira é o queijo, mas a língua portuguesa e as outras línguas, elas estão coladas ali, Glauco. É isso, esse é o programa Subtexto, hoje recebendo Pedro Guilherme Orzari Bombonato. Eu costumo dizer o ararense mais são carlense de todos. Ô PG, você nasceu em Araras, você veio aqui para São Carlos, cara, para fazer letras na UFSCar em que ano? Cara, eu nasci em Araras em 1988, e com 17 e meio eu saí de Araras e vim para São Carlos, né? Hoje estou com 35, então metade da minha vida já eu tô aqui em São Carlos, né? Por isso que quando você diz o ararense mais são carlense, nada me define melhor, eu acho, né? Porque eu me sinto muito são carlense, é a cidade que eu escolhi, mas que também me escolheu. Passei na UFSCar e vim para cá. Como eu falei, morei os 5 anos da graduação no alojamento da UFSCar, né? E é importante sempre, eu gosto de sempre dizer isso para ressaltar a importância dos sistemas assistenciais, né? Das universidades. Muita gente, como eu,
teve e terá condições de fazer uma graduação numa universidade pública porque tem essa assistência de moradia, de alimentação, de uma grana extra, uma bolsa que você consegue também em algum momento. Então, eu adotei São Carlos me adotou. Hoje eu me sinto tão ararense quanto são carlense, Glauco. Eu vim, e faltou o ano, né? Eu vim em 2006. 2006 foi meu primeiro ano na graduação em letras. Aí me formei em 2010, né? Em 2011 eu já entrei no mestrado em linguística. Então, sou mestre em linguística também pela UFSCar e tenho pós em jornalismo esportivo. Sou especializado em jornalismo esportivo. É isso, esse é o programa Subtexto, todo sábado, trazendo até você pela sintonia da Rádio Fiscar 95,3, para você escutar diferente, para você aprender diferente, um convidado super especial falando de arte, de educação, de cultura, em especial falando de letras, falando de palavras, falando de frases. Hoje o convidado é Pedro Guilherme Orzari Bombonato, o PG. O PG é professor, é jornalista, é apresentador, o PG que apresenta o Globo Esporte aqui para a região de São Carlos, e hoje ele traz um pouquinho do seu conhecimento na área de linguagem, na área de comunicação, e claro, fala um pouquinho para a gente, para você que está acompanhando o programa Subtexto, sobre a sua vida pregressa na UFSCar. Ele morou na UFSCar, como ele acabou de dizer, a UFSCar foi e é a casa do PG. Ô, PG, como é que se deu a sua passagem para a sala de aula, cara? Em que momento você, fazendo letras, obviamente que pensava em ser professor, mas que você olhou e falou, poxa, eu acho que eu gosto desse negócio. E o que te encanta mais dentro das linguagens? É a literatura? É a produção textual? São os aspectos gramaticais, a morfologia, a sintaxe? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Legal, Glauco. Não sei se tem uns cachorros latindo aqui, não sei se estão atrapalhando, né? Se estiver atrapalhando, você me fala. Os cachorros gostam de participar, né? Então, vou falar um pouco sobre a minha. Vou até fechar um pouco mais aqui. Pronto, acho que agora ficou um pouco melhor com relação ao som. Eu entrei na faculdade de letras, por incrível que pareça, sem o objetivo principal de ser professor. Isso é até inusitado, né? Pensando hoje que eu tenho mais ou menos 15 anos de sala de aula, é curioso olhar para trás e pensar que na escola, né, sentado ali na carteira do ensino fundamental, do ensino médio, eu não tinha esse sonho, vou ser professor, porque geralmente se fala isso, né? O professor desde pequeno já tem. E eu, cara, eu não tinha isso. E fui fazer letras por influência de um primo muito querido, o Flávio, que é ator, formado em artes cênicas pela Unicamp, e ele que me deu esse toque. Ele falou, cara, você tem que fazer letras, você é das humanas, você escreve bem. E aí eu acabei deixando de lado a ideia de fazer jornalismo, que era uma ideia que passava pela minha cabeça, e não fiz jornalismo, entrei no curso de letras, e só descobri que eu seria professor no terceiro ano, né? Em 2008, eu estava no terceiro ano, surgiu uma oportunidade de aulas no cursinho da Física da USP. A Física da USP organizava um cursinho popular com professores voluntários para atender a comunidade mais carente de São Carlos, e eu achei que seria uma boa, fiz lá um processo seletivo, e era curioso, porque o processo seletivo era comandado por calouros e calouras do curso de Física. Então, quem avaliou a minha aula eu dei uma aula, acho que não lembro agora que aula que eu dei, mas eu acho que eu pleiteei para dar aula de gramática, se eu não me engano, e aí as duas meninas que me avaliaram, que eram, se eu não me engano, bichetes do curso de Física, falaram, acho que a gente acha que você tem perfil para aula de redação. E aí eu dei aulas de redação nesse cursinho da USP, né? Era um cursinho da USP, da Física, atrelado à USP, e para mim foi mágico, assim, né? Foi um semestre que eu dei aulas de redação para essa galera, e aí, em 2009, eu acabei não renovando, não me lembro muito bem por quê, e em 2009 apareceu a oportunidade de trabalhar com jornalismo esportivo, né?
o jornal A Folha de São Carlos estava com uma nova gestão e eles estavam recrutando estagiários da UFSCar. Como na UFSCar não tem o curso de jornalismo, eles abriram para os cursos de humanas, ciências sociais, imagem e som, letras, né? E aí eu vi um folheto colado em algum poste lá da UFSCar, né? Como é muito comum, é muito típico, né, das universidades. E fui lá com a cara e com a coragem, falando, ó, eu gosto dessa área de esportes, e fiz uma entrevista e, e tinha que fazer uma notícia já, assim, né? E eu escolhi fazer umas notinhas esportivas como teste, para ver se eles me aprovavam para trabalhar lá, fazer o estágio na parte de esportes. Quando eu fui dar uma olhada no jornal do dia seguinte, eles tinham publicado, eles publicaram o meu teste já, eu acho que eles estavam meio desesperados também, para já começar a reformular o jornal. E aí eu já comecei, assim, né? No primeiro dia, no dia do teste, eu já comecei a fazer a parte de esportes. Eu fui contratado como estagiário e eu fechava 2 páginas de esporte, diariamente, assim, uma colorida, que era do esporte da cidade, esporte local, e uma em preto e branco, que era do esporte nacional e internacional. Claro que contava também com auxílio de colegas, né, lá de dentro da redação, e também com auxílio das agências, né, de notícias. E ia fazendo, fui fazendo e fui trocando o pneu do caminhão com o caminhão em movimento, Glauco, assim, foi uma loucura. Foram 9 meses, né, se eu não me engano, quase um ano que eu fiquei no jornal, e acabei saindo porque eu estava entrando no último ano de letras, já estava envolvido com rádio também, fazia jogos pela Rádio Clube de Araras, os jogos do União São João, trabalhava com o Ederaldo Poi, um grande narrador do interior de São Paulo, né? E aí eu acabei me afastando do jornalismo escrito para me dedicar ao TCC e também ao radialismo. E as aulas ficaram meio que de segundo plano, assim, né? Eu me dediquei. O meu TCC foi sobre os discursos no futebol. Eu analisei discursos de torcida, analisei o futebol como um signo artístico, né? Olhar para o futebol como uma representação sígnica, né? De comunicação também. E aí depois, quando eu me formei, eu fiz o processo seletivo do Colégio Interativo, em 2011, e já entrei, no mesmo ano que eu entrei no mestrado, eu entrei no Interativo como monitor, e estou até hoje, né, nessa vida de professor, radialista e jornalista. E aí, recentemente, vai fazer um ano agora, apareceu o Globo Esporte na minha vida, Glau. Ah, que delícia ouvir o PG. Esse é o programa Subtexto, todo sábado à tarde, aqui na sintonia da Rádio Fiscar, em 95,3, para você escutar diferente e para você curtir todas as histórias que os nossos convidados nas áreas de arte, educação, de cultura, com muitas frases, letras, ideias, trazem para você. Você pode acompanhar esse programa também no meu canal no YouTube, é só você se inscrever, Glauco Keller. Lá você vai encontrar essas entrevistas em áudio e também em vídeo. O PG, você passou pelas 3 principais mídias. Você começou com o jornalismo impresso, depois você passou para o jornalismo radiofônico, e hoje você trabalha com jornalismo televisivo. Eu acredito que o jornalismo que dialoga com a internet, hoje todo jornalista, de maneira geral, tem que trabalhar, e você não é diferente. Tem um desses 3 que te encanta mais? Cara, em 2008, eu fiz um curso de jornalismo esportivo, se eu não me engano, era da revista Cult, em São Paulo. E era um curso, assim, que eles reuniram alguns dos grandes jornalistas esportivos da época e que até hoje estão por aí, né? Acho que com exceção da Soninha, que acabou saindo um pouco dessa área, mas era um curso com o Antero Greco, da ESPN, na época ele era editor do Estadão, o Paulo Vinícius Coelho, PVC, e o Mauro Betting. E o Mauro Betting falou uma frase que me marcou muito naquele curso, que foi: o jornalismo impresso, né, principalmente ser colunista, escrever para jornal, dá status. Na época, acho que mais do que hoje. O rádio, ele dá prazer. E a TV, ela dá fama, né? Ela dá projeção.
E eu acho que é mais ou menos por aí, Glauco. Ainda hoje, o que me dá mais prazer é o rádio. O rádio é uma paixão na minha vida. Eu, eu ouço muito rádio, eu ouvia muito rádio quando criança e quando adolescente, né? E isso, já na minha idade de adolescente, ali por volta de 2000, 2001, 2002, 3, 4, já era raro, né? Pessoas na minha idade naquela época ouvir rádio. E na época, a casa que eu morava em Araras, ela ficava num lugar muito ruim para sinal de TV, sinal de rádio, era uma baixada, assim, e dificilmente, né, para TV tinha que ser a parabólica, a antiga parabólica, né, aquela redona, e para rádio, meu pai adaptou uma antena de rádio que saía do meu quarto e ele amarrou junto com a antena da TV, então acho que aquilo fazia o sinal dar uma amplificada, eu pegava, por exemplo, a Rádio Globo, AM, em casa. Então eu cresci ouvindo jogos com Oscar Ulisses. Agora você imagina, Glauco, para mim, e nessa época, o sonho da minha vida era ser repórter de campo. Eu queria ser repórter de campo do Oscar Ulisses. E aí você imagina, eu não sonhava em ser narrador, né? Você imagina, e nem, pô, apresentar o Globo Esporte, né? Eu não sonhava em fazer TV. TV não era uma coisa que estava no meu horizonte. Você imagina ouvir, a primeira vez que eu ouvi a musiquinha do Futebol Globo CBN, do outro lado, né? Do lado da cabine, na frente do microfone. Porque eu cresci ouvindo a música do Futebol Globo no rádio, que agora virou Futebol Globo CBN, já tem um tempo, como ouvinte, né? Então, eu acho que assim, o rádio ainda é o que me dá mais prazer. A projeção da TV, eu tenho sentido. A projeção da TV, você sente assim, lógico, principalmente com olhares, né? Eu vou para qualquer lugar, as pessoas olham, ficam meio desconfiadas, não sabem se sou eu ou não. Um outro pergunta, oh, você é o PG do Globo Esporte e tal. Às vezes, quando um amigo chega, ó, PG, o meu amigo te assiste, grava um vídeo para ele e tal, e eu adoro essas coisas, né? Eu gosto, lógico, todo mundo tem algum grau de timidez, né, Glauco? A gente que tem esse nível de exposição como professor, como apresentador, você também, as pessoas acham que a gente não tem nenhum nível de timidez, mas eu tenho a minha timidez, assim, mas eu gosto muito quando alguém chega, vem falar do trabalho, pô, te assisto, te acompanho e tal, e eu gosto muito. Tenho ainda uma certa dificuldade para lidar com os famosos haters, né, Glauco? Você acompanha de perto a minha jornada. Ainda não são muitos, assim, são raros aqueles que tecem assim, uma crítica mais agressiva, né? Mas é difícil lidar. É difícil lidar. Assim, é algo que já me desestabilizou mais. Hoje me desestabiliza menos, mas eu queria que me tirasse menos do foco, assim, né? Algo que ainda me abala, que eu preciso trabalhar. Mas respondendo de novo, o rádio é o que me dá mais prazer ainda. Você está acompanhando o programa Subtexto em 95,3 FM na sintonia da Rádio Fiscar. Todo sábado eu trago aqui para bater um papo comigo na nossa bancada virtual um convidado, uma convidada super especial para falar de arte, de educação, de cultura, para falar de letras, para falar de literatura. E hoje o convidado é jornalista, é apresentador, é professor. Eu estou falando do Pedro Guilherme Orzari Bombonato, o PG, o ararense mais são carlense de todos, que traz um panorama geral das narrações, do processo de comunicação e da sua história dentro da UFSCar e dentro da cidade de São Carlos. Ô PG, você foi durante bastante tempo também colunista da rádio CBN e a sua coluna era uma coluna que dialogava com processos gramaticais. E você, como professor, tem uma visão muito social daquilo que é o processo de comunicação, daquilo que é a linguagem, e tem opiniões bastante interessantes a respeito daquilo que você chama de policiamento linguístico. Como é que é esse policiamento? Como é que você enxerga essa questão política também? A língua portuguesa está politizada hoje em dia.
Cara, é um assunto que eu amo, né? Falar de linguagem, de língua. Trabalho com isso também, como professor, e eu tenho pensado bastante sobre essa questão da polícia da linguagem, né? O policiamento da língua. E eu acho que tem muito a ver, Glauco, com uma estrutura histórica de organização do ensino da língua, né? Eu acho que a gente se acostumou muito a ensinar como todo aquilo que é só uma parte. E acho que todas as consequências, em termos daquilo que a gente chama de preconceito linguístico, daquilo que a gente chama de uma certa miopia ao se encarar o processo da linguagem, que é fabuloso, a riqueza da língua, eu acho que se deve a essa segmentação, né? A partir do momento em que a gente começou a pegar a norma padrão, que é simplesmente a variante de maior prestígio dentro da língua, e a gente começou a considerar a norma padrão como a língua em si. O Marcos Banho, né, que é um dos maiores especialistas nesse assunto no Brasil, ele dá um exemplo muito bom. Ele diz assim: se você olha para um mapa, você sabe que o mapa não é o país em si. Se você subir em cima de um mapa do Brasil estendido no chão, e ficar pulando de um estado para outro, é claro que você sabe que você não está viajando concretamente de um estado para outro. É, então, da mesma maneira, a norma padrão não é a língua em si, ela é uma das representações possíveis. Só que o processo de doutrinação, ele é feito com uma maestria tamanha, e tem sido aí nas últimas décadas, que as pessoas elas estão convencidas, quase que como uma verdade universal, de que uma parte da língua que é tão rica e tão bonita e tão complexa, que é a norma padrão, que é essa variante de maior prestígio, que é o status de formalidade plena, é a língua em si. E isso traz muitos prejuízos, e acho que o maior deles é o preconceito linguístico. E aí, como consequência disso, e aí eu vou me incluir também, porque eu não estou eu não tô imune a proferir, a ser atravessado por esse discurso de policiamento, né? Nós aprendemos a nos policiar. Nós aprendemos que a língua precisa de nós, porque a norma padrão ela está sempre sob um risco. E, gente, a língua portuguesa tem 1000 anos. A língua portuguesa tem 1000 anos e vai muito bem, obrigada. Ela está bem, ela está ótima, ela está em grande forma. Então, quando alguém me diz que a internet está acabando com a língua portuguesa, eu tenho muita dificuldade em entender isso. Primeiro, eu preciso saber do que na internet. Porque quando você fala linguagem na internet, é uma coisa que não existe. O que é a linguagem na internet? Você está falando de que tipo de linguagem? Você está falando do jeito que as pessoas se comunicam no WhatsApp? Ou você está falando num texto formal publicado pelo principal colunista da Folha de São Paulo, que escreve dentro da norma padrão? E publica na internet também. Então não existe uma linguagem da internet. E a língua portuguesa não precisa de nós, porque nós vamos passar e a língua vai ficar aí firme e forte, né? No auge dos seus 1000 anos, com um corpinho de 900. Só que a gente incorporou esse discurso de que nós precisamos defender a norma padrão a todo custo. É claro que ela tem uma importância muito significativa. Existem grupos de linguistas que defendem a abolição da norma padrão nas escolas. Eu não sou desse grupo. Eu acho que a gente precisa manter a norma padrão como uma referência. Eu preciso dar para o meu aluno uma chave de acesso a um texto de Machado de Assis, por exemplo. O meu aluno precisa ter uma condição mínima de acessar um texto formal, porque ele teve minimamente o acesso a isso na escola. A norma padrão é utilizada como referência no Enem. Então, como é que seria uma redação do Enem com uma liberdade plena e total com relação às variantes? Cada um escreveria com a sua linguagem mais local, por exemplo, e aí como é que você treina os corretores? Acho que você tem uma dificuldade logística, inclusive, se você abolir a norma padrão. E um país tão grande quanto o Brasil, como é a Rússia, como é os Estados Unidos, como são os Estados Unidos, aqui para não
para não ofender os policiais da norma padrão, países muito grandes precisam de símbolos de referência nacional, patriótica, enfim, né? Então, na Rússia, em qualquer lugar da Rússia, se fala o russo. Nos Estados Unidos, em qualquer lugar, se fala o inglês. No Brasil, em qualquer lugar, se fala o português, como um padrão, digamos. Então, esse padrão eleito pelas escolas, ele precisa existir. Agora, dito isso, a gente não pode achar que a norma padrão é a única válida, porque senão a gente matou a Dona Irã Barbosa, a gente matou Racionais MCs, a gente matou Oswald de Andrade e assim por diante. E a polícia, ela está muito bem treinada em várias esferas. A polícia da norma padrão, você come um S no plural, alguém está pronto para te dizer que tem um S ali, que você não marcou o plural. E aí, a polícia do pleonasmo, por exemplo, que está sempre muito atenta, ela fecha os olhos para isso. Se você fala perto de alguém subir para cima, na hora alguém vai dizer, nossa, mas tem como subir para baixo? A polícia do pleonasmo, ela está sempre atenta. Agora, se eu tenho uma frase de 3 palavras, como os meninos saíram, e eu preciso marcar o plural nessas 3 palavras, isso é de uma redundância, de um pleonasmo gigantesco. E aí a polícia do pleonasmo, ela cochila, ela não olha, ela aprendeu que isso está tudo bem, né? E a variante menos formal, que também é regida por uma gramática, e aí tem uma deturpação também no conceito de gramática, né? Porque gramática é aquilo que rege, independentemente da variante. Então, os meninos saiu, tem uma gramática atuando aí. Não é a gramática normativa, mas é uma outra gramática. Porque se eu digo que não tem gramática em os meninos saiu, eu estou dizendo que isso é aleatório, desordenado, e por aí vai. E tem uma terceira polícia, Glauco, eu já estou me estendendo demais. Você pode me cortar aí na hora que você quiser. Não, temos tempo, PG. Que é a polícia da poesia, né? A polícia da função poética, ou seja, eu preciso de uma licença poética para brincar com a minha própria língua. E isso é de uma crueldade sem tamanho. Isso é de uma crueldade gigantesca. Eu preciso de uma licença. Eu preciso tirar minha carteira de poeta para brincar com a minha própria língua. Repare em como, sempre que você vai fazer um trocadilho, você precisa se desculpar. As pessoas falam com o perdão do trocadilho. Isso é uma coisa assim surreal. Por que eu preciso pedir desculpa para fazer um trocadilho? E aí, trocadilhos bons acabam envergonhando as pessoas, né? Eu ouço uns trocadilhos ótimos e eu falo, não precisa pedir desculpa, que você fez uma excelente brincadeira com as palavras. Esses dias eu estava narrando o jogo e entrou um Gutenberg, né? O nome do cara era Gutenberg. Aí eu brinquei com o repórter, eu falei assim, esse aí é o Gutenberg ou é impressão minha? Eu preciso pedir desculpa para fazer essa brincadeira, Glauco. Convenhamos, você que é um poeta, cara, você que é um escritor, você que, para usar uma palavra, uma expressão do momento, você que tem esse lugar de fala, me ajuda aí. O PG é curioso, cara, porque acho que nesse ponto há dois aspectos que, em geral, a gente não vê as pessoas se atentarem, né? O primeiro é partir da premissa, né, de que, como você falou, né, a norma culta, a gramática normativa é a única, né? Até o termo culto também já é discutível hoje, né? E o segundo ponto, né, é a percepção de que ele pode dizer como que o outro vai se expressar, né? Isso é invasivo de uma maneira terrível. Que, olha, desse jeito você não pode se expressar. E aí, aproveitando, cara, você mencionou o conceito de variação linguística na sua fala. Eu queria aproveitar e pedir para você, eu sei que é um tema que lhe é muito caro, que você gosta muito, que você falasse um pouquinho, cara, a gente ainda tem aqui uns minutos, do conceito de variante linguística, quais que são as principais variantes linguísticas e como as variações linguísticas têm, de fato, sido notadas, apreciadas
e sido cobradas em alguns vestibulares, né? Não é simplesmente mais a gramática normativa que rege os textos que aparecem aí, por exemplo, né? Ou você citou Racionais. Racionais está na lista de livros da Unicamp, né? Na lista de textos a serem lidos da Unicamp. Assim, a língua portuguesa, ela, como eu disse, né? Ela tem 1000 anos. Lógico, mais ou menos, né? A gente pega 1000 anos ali, que foi quando o português começou a se diferenciar daquilo que se chamava galego-português ou galaico-português, né? E isso foi ali por volta do século XII, né? E ela se estabilizou, se estabeleceu e ganhou uma propaganda fenomenal com os Lusíadas, né? Do Camões. O Camões é considerado o grande nome da língua portuguesa. Tem gente que em Portugal fala que o Camões ele é o grande nome da língua e o Fernando Pessoa é o grande nome da poesia, né? É lógico que é só para eles colocarem os dois deles na brincadeira aí do top, né? Então, o português ele é muito rico e foi se desenvolvendo porque as pessoas que falam o português mudam. E eu falo isso, parece uma coisa muito óbvia, mas para muita gente não é óbvio que as pessoas mudam e a língua muda. O Camões dizia, né? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e muda a língua. E esse processo de variação ele acontece porque, embora a norma padrão exerça uma força que eu chamo de centrípeta, eu empresto um termo da física, né? Aquela força que exerce uma força na direção do meio, para uma força de uniformização, as variantes atuam como uma maneira de dissipar a língua, de diferenciar a língua, né? E eu falo para os alunos, gente, seria tão mais fácil se a gente só tivesse a norma padrão, né? Ah, que beleza, é isso, mas a língua não é isso. Infelizmente, sinto em informar que a norma padrão, ela exerce uma força centrípeta, e, claro, eu tô colocando a norma padrão, eu estou personificando a norma padrão, mas entenda-se, grupos sociais ao longo dos tempos, grupos sociais privilegiados, que foram fazendo recortes da língua e construindo e atualizando as famosas gramáticas, né? As gramáticas normativas, que têm base em escritores com obras grandiosas, né? Então, a gramática normativa, ela se inspira, ela se baseia nos grandes autores da nossa literatura, e é curioso, porque a literatura nem sempre se utiliza de uma linguagem objetiva, denotativa, formal, né? A literatura é o campo da brincadeira com as palavras, né? Então, a própria gramática normativa que se baseou nos grandes clássicos, também tem que olhar para esse lado da língua que é mais conotativo, né? Que é mais jocoso, mas ela não consegue captar tudo que está dentro da língua. E aí a variação acontece por fatores. O Enem, né, já que você citou o Enem, eu também, o Enem ele trabalha com 3 ou 4, que são o fator regional, as mudanças que dependem do local em que você vive, você usa a língua. O sotaque, por exemplo, é um grande exemplo. A variação histórica, que é a variação diacrônica, né? Tem a ver com a passagem do tempo. A variação situacional, que é a analogia que eu faço com a roupa. Então, você modula a sua roupa de acordo com o contexto, né? Assim, você não vai à praia, pelo menos não deveria, ir à praia com a mesma roupa que você vai a uma formatura, né? Por causa de uma questão de conforto mesmo, assim, e de adequação. E a variação social ou sociocultural, que tem a ver com grupos sociais. Eu falo mais em grupos, Glauco, porque quando a gente fala de classes, pode ser que fique restrito ao conceito marxista, né? Porque aí a gente vai dividir em duas classes, e aí eu acho que não é suficiente para pegar tudo aquilo que a língua representa, né? Então, acho que falar em grupos sociais, a coisa fica mais plural. E às vezes as pessoas esquecem isso, né? A teoria do Marx era uma teoria econômica, né? E é lógico que ela serve para a gente falar de sociedade e tudo mais, mas é uma teoria econômica, e então, para falar de língua, eu prefiro grupos sociais, né? Para a gente tornar a coisa mais plural. Então, são as forças que fazem a língua
ser diversificada. Eu gosto muito de falar, por exemplo, dos diferentes sotaques, porque aí a gente extravasa um pouco a noção de certo e errado. Certo e errado serve para dentro da norma padrão, da gramática normativa. Então, por exemplo, se você vai fazer uma prova, vai prestar um concurso, vai fazer uma entrevista de emprego, provavelmente nesses contextos tem certo e errado. Se você escrever sapo com C cedilha, problema ao invés de problema, você vai ter um problema, né? É, porque ali é certo e errado. Agora, quando a gente fala de língua do ponto de vista científico da linguista, e antes de tudo eu sou linguista, eu não sou gramático normativo, não tem certo e errado. Tem adequado e inadequado. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse esforço político, Glauco, e aí eu fecho falando dessa parte política, né, que você tinha dito lá no começo. Acho que a gente precisa ter essa atuação política em sala de aula, em outros contextos também, como aqui, de reforçar esse lado linguístico da coisa e não só gramático normativo, porque o gramático normativo ele dita, ele prescreve. O linguista, ele observa, ele cataloga, ele propõe a discussão, né? Ele não prescreve nada. Então, se numa comunidade linguística o os meninos saiu funciona bem e as pessoas se comunicam daquele jeito, eu não posso fazer um juízo de valor. Eu não posso dizer que aquilo é mais feio ou mais bonito que os meninos saíram, que é extremamente redundante e pleonástico, mas infelizmente é considerado o certo dentro da norma padrão, né? É uma discussão muito rica e que me dá muito prazer, Glauco. PG, um livro, uma música e um filme para a gente finalizar que você indicaria para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. Ué, como é que é? Um livro? Uma canção e um filme. Livro, eu vou falar de um que eu tô lendo agora, Com Passos de Formiga, A Bem da Verdade, que é um livro de uma escritora chamada Yoko Ogawa, uma escritora japonesa, e que tem a ver com esse nosso papo aqui. O livro se chama A Polícia da Memória, e ele a história se passa numa ilha em que as coisas desaparecem. Então, você acorda num dia, não tem mais passarinho, não existem mais pássaros. E aí você precisa se organizar, você precisa organizar a sua vida. Assim, aí pássaros são coisas importantes, mais importantes para umas pessoas do que para outras. Só que nessa sociedade distópica, tem algumas pessoas que não se esquecem das coisas que sumiram. E aí elas começam a ser perseguidas por uma polícia da memória, né? Então tem a ver com a nossa conversa aqui também. Canção, eu tenho ouvido muita MPB, tenho ouvido muita música popular brasileira. Você sabe que eu gosto muito de Clube da Esquina, cara. Eu gosto muito de Lô Borges. Eu tenho ouvido muito também Milton Nascimento, Maria Bethânia. E eu vou recomendar uma música que eu tenho ouvido muito, que é Reconvexo, que é uma música do Caetano Veloso, em que ele faz uma homenagem à cultura brasileira, e eu recomendo que todos ouçam na voz da Bethânia. E um filme, eu vou citar, para mim, o filme top 1 da minha vida, assim, o filme do qual eu mais gosto, que é Forrest Gump, porque tem muito a ver comigo também. Eu sou um contador de histórias, eu adoro contar histórias da minha vida, compartilhar, ouvir histórias, e Forrest Gump, para mim, é um filmaço. Fica a recomendação. Lógico, é meio batidão, né? Mas vamos com esse. Não, filmaço. Oscar de melhor filme em 94, PG. Ganhou do filme da minha vida, que é o Pulp Fiction, cara. Aí, ó, pronto. Curiosamente. Duas boas recomendações. Duas boas recomendações. PG, valeu, cara. Adorei ouvir você passando aqui pela bancada virtual do programa Subtexto. Pô, eu que agradeço, Glauco. Eu fico sempre com medo de ter falado muito, mas esse é um risco, né, cara? Pô, você foi só levantando só bola açucarada para mim, aí não tem jeito. Quero mandar um abraço para todos os ouvintes, né? E para você também. Valeu, Rádio Fiscar. Valeu, UFSCar. Vamos em frente, Glauco. Sempre um prazer estar com você. É isso, valeu PG, valeu a você, ouvinte da Rádio Fiscar 95,3, você que escutou diferente, você que acompanhou mais esse programa Subtexto.
Eu sou o Glauco Keller, eu fico por aqui, mas sábado tem mais entrevista, tem mais bate-papo, sempre trazendo até você arte, educação e cultura na sintonia da Rádio Fiscar. Grande beijo, até lá, valeu, tchau, tchau.